Bom dia, turma do oitavo ano do Colégio Edificar. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Madison e hoje na nossa aula de Geografia nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 4, né, Um Mundo de Países. Lembrando que a nossa última postagem foi pelo grupo do WhatsApp, né, na aula anterior. E nessa aula do dia 23 de 4 de 2021, nós vamos estar aqui retomando alguns pontos, né, do último vídeo, que nós falamos justamente sobre a ideia da divisão do mundo em países, como é que se daria essa configuração, porque a gente sabe que a ideia de regionalização no mundo ela é muito frequente. Então, nós encontramos regionalizações não só dentro de países, mas dentro de continentes. E a partir disso, nós sabemos que há dinâmicas diferenciadas sobre a ideia de cultura, a questão econômica, política, né, étnica, né, dentre tantas outras coisas. Então, nós acabamos por falar de conjuntos regionais, que por vezes está associado à junção de países, tá? E chegamos à ideia do que seriam países, estados e territórios. Lembrando que toda vez que nós falamos de conceitos, não esquecer de associar quais são esses conceitos principais que a geografia carrega. Então, se nós falamos de divisão em países, nós temos que acabar falando em território. Então, dentro de uma conceituação maior, o território ele é aquela área, né, o espaço dividido por e a partir de relações de poder. Então, quando nós falamos nele, não tem como a gente não frisar a diferenciação de limite e fronteira. Então, se eu falo em limite, a gente sabe que é algo que é estabelecido pelo homem. E esse limite, geralmente, ele aparece associado dentro de elaboração de mapas. Agora, quando a gente fala em fronteira, é algo que está próximo de um limite, né? Então, se a gente fala limite entre Brasil e Argentina, é uma coisa. Se eu falo área de fronteira entre Brasil e Argentina, é uma outra questão. Então, a gente tem que sempre ponderar, né, quais são as áreas, quais são as proximidades, e enfim. E aí, além dessas questões, nós falamos um pouco sobre a importância, né, de se entender o que seria uma multinacional, né, falando que são aquelas empresas que geralmente possuem sede nos países desenvolvidos e acabam por colocar suas filiais nos países subdesenvolvidos. E nós sabemos que essas decisões elas são feitas através de vantagens que esses países desenvolvidos eles procuram nos países pobres, tá? Não que seja exclusivamente dessa forma, mas geralmente é pensado assim, né? Abrir uma empresa em um país desenvolvido, a gente sabe que é muito mais custoso, né? Porque as terras vão ser mais baratas, vão ser, aliás, mais caras, né? Os impostos vão ser mais caros, a mão de obra vai ser mais cara, tudo vai ser mais caro, tá? E aí, se porventura houver impacto ambiental, a gente sabe que essas leis ambientais elas funcionam de fato nos países ricos. Agora, quando eles procuram colocar as suas filiais nos países pobres, a gente sabe que eles vão ter esse conjunto de vantagens, começando por aí, né? Impostos mais baratos, em alguns casos até isenção por completo. A gente vai ter aí uma mão de obra, né, nesses países subdesenvolvidos que vai ser mais barata, porque geralmente a população, em alguns casos, não tem instrução, não tem um amparato técnico, uma formação técnica, né? E aí acaba ficando essa mão de obra mais barata para esses empresários. E além disso, a gente sabe que, por exemplo, no nosso país, no Brasil, algumas leis ambientais, elas existem, mas elas não são cumpridas na sua íntegra. Então, quando uma empresa dessa causa, por exemplo, algum impacto ambiental, geralmente nem aparecem os culpados, né? Se aparecem, eles não são punidos como deveriam. E, enfim, é um conjunto de coisas. E aí a gente consegue ver mais ou menos como é que se dá essa influência, né, pelo mundo de países, porque
Hoje a gente sabe que há uma regionalização maior em que esses países eles são divididos em países desenvolvidos, né, ricos, e países pobres, subdesenvolvidos. Essa é uma regionalização maior e que envolve muitas coisas aí por trás. Então, a partir disso, nós continuamos falando aí sobre as ONGs, que são as organizações não governamentais, né, grupos ecológicos, pacifistas e de direitos humanos, entre outros, né, são atores de menor porte do que as multinacionais, mas que se destacam, né, por seu papel de representação ou expressão de grupos sociais nacionais ou internacionais. Abordam várias atividades como a política, a economia, a religião, a cultura, a cidadania e a ecologia, adquirindo importância dentro dos estados, né, nas relações que elas desenvolvem. Então, por serem um mecanismo formador de opinião pública e de mobilização social, atual, né, como limitadoras do poder estatal e tentam influenciar ou mudar as políticas que esses estados desenvolvem. E aí, como representação maior, ou pelo menos que a gente ouve bastante falar, é o Greenpeace e o WWF, né, que são essas organizações que agem e conseguem ter uma visibilidade grande na mídia, quando envolve principalmente a questão ambiental, né? Então, isso daí é um ponto importante da gente estar destacando. Então, além dessa questão, a gente pode estar falando sobre os países, né, no contexto mundial e suas desigualdades. Então, agora na introdução, há pouco, eu falei sobre essa ideia de que existe uma linha divisória norte e sul. E aí a gente consegue ver uma regionalização de quem está, né, no patamar de país desenvolvido e quem está no país subdesenvolvido. Aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, está mostrando a ideia dos países centrais e periféricos. Então, aqui está representada uma forma de projeção, que é a projeção plana ou azimutal, que considera um ponto central da Terra, e aí ele faz uma espacialização. Então, os países centrais são aqueles ditos ricos desenvolvidos. Então, percebam que eles estão no centro. Aparece ali a Austrália jogada para escanteio, mas é porque quando a gente olha em sentido reto, a Austrália ela vai aparecer lá embaixo, né, na configuração do mapa mundi. Só que dentro da Oceania tem a Austrália e Nova Zelândia, que são países desenvolvidos. Então, por isso que aparece essa tonalidade, né, de país central também na Austrália. Então, aqui a gente consegue perceber que há uma regionalização, sim, associada à questão de quem tem e quem não tem. E a gente sabe que isso também envolve um contexto histórico e que vai se voltar também, né, desde o período colonial, porque a maioria desses países que hoje são ricos e desenvolvidos, no passado eles foram metrópoles e exploraram as suas colônias, né? Então, aí é um dos fundamentos que faz a gente chegar a essa conclusão. Então, a gente entra na ideia de nova ordem mundial, que eu já comentei para vocês em outros momentos. O que seria, né, uma ordem, quais seriam os tipos, e a gente sabe que hoje a gente vive numa era multipolar, onde vários polos de poder eles surgem. Então, na teoria das relações internacionais, o termo nova ordem mundial tem sido utilizado para se referir ao novo período no pensamento político e no equilíbrio mundial de poder, além de uma maior centralização deste poder. Apesar das diversas interpretações deste termo, ele é principalmente associado com o conceito de governança global, né? Então, quem seriam os países com maior representatividade, né? Que aí a gente pode estar inclusive destacando Estados Unidos, né? Pode estar destacando o bloco econômico como a União Europeia, pode estar destacando o Japão como uma economia que está em constante ascensão econômica, assim como a China, né? Então, a nova ordem mundial, ela é um conceito socioeconômico político que faz referência ao contexto histórico do mundo pós-Guerra Fria.
E não se esqueçam que quando a gente fala dessa Guerra Fria, a gente está falando do contexto que envolvia uma outra ordem, que era a ordem bipolar. Então, nesse período, quem predominava aí economicamente eram apenas duas superpotências, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. E nós sabemos que durante esse período houve uma disputa entre blocos econômicos e sistemas econômicos. Um associado ao capitalismo, que era relacionado aos Estados Unidos, e o outro ao socialismo, que era associado à União Soviética. E dentro desse embate aí a gente sabe que não teve conflito direto, mas apenas um conflito ideológico. Então, a partir dessa questão e depois que a União Soviética ela se desmembra, começa a dar resquícios com a queda do Muro de Berlim, que foi em 1989, e em 1991 a gente sabe que teve esse desmembramento. Então foi quando a União Soviética ela deixa ali, né, de existir e consigo, né, também deixa de existir o próprio sistema, né, sendo que a gente sabe que alguns países ainda adotaram o sistema socialista, né, tentaram manter. E aí, mas os Estados Unidos, ele saiu aí como um grande campeão e logo o sistema em si, o sistema capitalista, que foi o que predominou naquele período, né, começou a predominar e predomina até hoje. Tanto é que a maioria dos países do mundo adotou o sistema capitalista, tá? Então aí a gente está falando de um período de bipolaridade. Então a gente sabe que teve esse contexto, né, de passagem para uma nova ordem. Então foi utilizado pelo presidente norte-americano, né, Ronald, na década de 1980, referindo-se ao processo de queda da União Soviética e ao rearranjo geopolítico nas potências mundiais. Isso falando do termo, né, nova ordem mundial. Então, conforme essa nova ordem, os países são classificados em três grupos, que serão os países centrais, os países periféricos e países semiperiféricos, ou então países em desenvolvimento e emergente. Por exemplo, que quando eu mostrei para vocês a primeira imagem que mostrava os países centrais e os periféricos, a gente sabe que, por exemplo, dentro dos países centrais, não quer dizer que todos que estejam ali, como país desenvolvido, todos tenham uma excelente, né, condição de vida, uma excelente nível de poder aquisitivo, que a população ela está ali, né, e todos os países que estão acima dessa linha, né, norte e sul, né, têm o mesmo patamar econômico, não é bem assim. A gente sabe que, por exemplo, como exemplo, no caso, Portugal e Grécia, eles estão ali como países desenvolvidos, mas vira e mexe eles passam por crises econômicas. Assim como a gente não pode taxar todos os países que estão no sul dessa linha, né, como países extremamente pobres, porque nesse caso o continente africano ele está na parte sul. A América do Sul também está, mas o Brasil ele não se encontra na mesma situação econômica ou de desenvolvimento econômico que muitos países africanos. Então tem que ter distinção sim. Então no caso hoje o Brasil ele é considerado um país emergente. Ele está passando por um crescimento econômico, né, que é totalmente diferente de alguns países que se encontram também na parte sul. Então a gente tem que ter essa observação. Então aí existem esses três grupos principais. Então olha aí, países centrais são países com economia pós-industrial, maior grau de desenvolvimento e população urbana. Estão localizados na Europa e em alguns territórios asiáticos. O maior lucro desses países está em atividades de bancos ou outras instituições financeiras. Aí aqui a gente tem os países periféricos, são países com economia primitiva, baseada na agropecuária e na exportação de matérias-primas, têm o menor grau de desenvolvimento e estão localizados na África, América Central e Oriente Médio. Tá? E esses países semiperiféricos, né, também chamados de países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, ou países emergentes, se encontram em fase de desenvolvimento industrial, né, com maioria da população concentrada nas cidades,
são menos desenvolvidos do que os países centrais e mais desenvolvidos do que os países periféricos. Olha aí, então aqui a gente está fazendo uma distinção, né? E a gente não pode esquecer que quando a gente fala de crescimento econômico, é diferente de desenvolvimento econômico, porque o crescimento econômico ele vai avaliar principalmente como está o PIB, Produto Interno Bruto daquele país, né? Diferentemente do desenvolvimento econômico, porque isso daí vai levar em consideração o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, se eu falasse, olha, o Brasil ele está crescendo economicamente, então a gente está analisando aí o PIB especificamente. Agora eu falo assim, o Brasil ele está tendo um bom crescimento econômico, mas o desenvolvimento dele é ruim. Ou seja, estou falando que os dados associados ao IDH, eles são ruins. E a gente sabe que o IDH ele vai avaliar saúde, educação, a renda. Então, são coisas distintas aí, tá? Então, o maior exemplo de países semiperiféricos está representado, né, pelo PIB. Aliás, pelo BRIC, né, que é Brasil, Rússia, Índia e China. Então aí a gente está falando de um bloco econômico e que, no caso, eles são países emergentes. Estão apresentando esse rápido crescimento econômico aí. Tanto é que a China, ela é o país que atualmente ela ameaça a hegemonia dos Estados Unidos, né? Então, aí, né, mais ainda podemos citar a África do Sul, né, a Argentina, o Chile, o México e a Turquia. E lembrando aí que essa sigla, em alguns casos, ela aparece assim, BRICS, com o S, que é justamente para enquadrar aí a África do Sul. Então, se aparecer BRIC, a gente sabe que é Brasil, Rússia, Índia e China. E se aparecer BRICS, é porque está enquadrando, além desses países que estão aqui ó, em branco, vai enquadrar também a África do Sul, tá? E aqui a gente chega nos organismos internacionais. Então, as organizações internacionais da atualidade tiveram o seu surgimento, em sua maioria, na segunda metade do século XX. No entanto, foi com a globalização e o fim da Guerra Fria que elas se consolidaram como importantes atores no cenário internacional, passando por um relativo período de fortalecimento. Lembrando que quando a gente fala de globalização, não tem como a gente não citar a atual fase do sistema capitalista, né? Porque para alguns estudiosos, a globalização nada mais é do que essa atual fase, que vai envolver o meio técnico, científico e informacional. Então, em virtude da recente ampliação da integração geoeconômica global, essas organizações tornaram-se atores importantes no cenário mundial, com a missão de estabelecer um ordenamento das relações internacionais de poder e influência política. Atuam na elaboração e regulação de normas, suscitam acordos entre os países, buscam atender determinados objetivos, entre outras funções. Então, aqui a gente chega no exemplo da Assembleia Geral, tá? Onde são debatidos e recomendados diversos temas, como situações que afetam a paz e a segurança internacional, o meio ambiente, os avanços e as consequências da AIDS, por exemplo, e o fortalecimento das democracias nos países. E também a gente tem uma outra instituição que é muito importante, que é uma, para falar a verdade, uma organização, né? A Organização das Nações Unidas, que é a ONU. É considerado o mais importante organismo internacional atualmente existente, importante por reunir praticamente todas as nações do mundo. Ela surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe que esse período aí ele é equivalente a 1939, né, e 1945, em substituição à antiga Liga das Nações, e o objetivo é promover a paz e a segurança internacional. Então, aonde os países não entram em harmonia ou onde dentro de um país não há harmonia, por vezes a ONU ela faz essas
interferências. E aqui tá, nessa imagem ao lado está mostrando justamente qual seria aí o slogan, né, da ONU. E aí a gente vê que, inclusive, eles utilizaram uma projeção plana azimutal, que é quando é aquela projeção que considera qualquer ponto da superfície como importante, né? E aí tem uma espacialização. E a gente sabe aí que o objetivo maior dessa organização é promover a paz. Então, atentar para essa organização. E a principal instância decisória da ONU é o Conselho de Segurança, né, formado por um grupo muito restrito de países. Na verdade, esses países são os antigos vencedores da Segunda Guerra Mundial, que apareciam, no caso, a Rússia, a ex-União Soviética, Estados Unidos, a França, Reino Unido e a China. Essa última não participou ativamente da Segunda Guerra, mas conseguiu grande prestígio e poder internacionais, capazes de assegurar uma vaga no Conselho. Além desses 5 países que são membros permanentes, fazem parte outros 5 países provisórios, que se alteram periodicamente, tá? Então, para a gente ir finalizando aí esse momento, a gente sabe que o poder desse Conselho de Segurança ele é elevado, pois é ele quem toma as principais decisões da ONU. Além disso, os 5 membros permanentes têm o chamado poder de veto. Então aqui a gente está vendo, né, como é que se dá essa organização mundial, porque a gente parte de algo que é macro para chegar no que é micro, né? Quando a gente fala aí de mundo, a gente pode estar citando essa linha norte-sul, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existem países pobres e ricos, mas e que a relação econômica ou que é estabelecido de parcerias econômicas entre os países é muito grande. Então são muitos os fluxos, e aí a gente acaba tocando no assunto do passado, quem saiu como campeão, qual é o sistema que prevalece, qual é a nova ordem. Então a gente percebe aí que há uma dinâmica muito grande, né, quando a gente fala nesses aspectos, e principalmente associada à questão econômica, tá? Então, quando for na próxima aula, a gente vai dar continuidade, já tem mais coisas para a gente ver, e qualquer dúvida vocês podem estar me procurando pelo WhatsApp, né, pelo privado, tá ok? Então, até a próxima aula.